Se você visse uma mulher de 25 anos que nunca teve uma conta bancária, nunca fez um empréstimo para comprar um carro, nunca nem escolheu as próprias roupas, o que você pensaria? Quebrado? Desamparado? Era exatamente isso que meus pais esperavam que todos pensassem na minha festa de aniversário. Eles passaram décadas construindo a ilusão perfeita de uma filha dependente, que precisava de sua proteção constante. Os parentes a sentiram com simpatia quando a mãe explicou novamente como eu era frágil demais para o mundo real, mas enquanto eu estava lá com o vestido que eles haviam escolhido, rodeada pelos convidados que eles haviam convidado, comendo o bolo que eles haviam encomendado, eu sabia algo que eles não sabiam. Na minha mochila estavam 10 anos de paciência, $36.500 em dinheiro cuidadosamente escondido e uma passagem só de ida para a liberdade. Meu nome é Penny Irving, e se você está assistindo a este vídeo, por favor, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Esta é a história de como escapei da prisão dos meus pais sem que eles jamais percebessem. Todas as manhãs, às 7 horas em ponto, a porta do meu quarto se abria. Não batia e abria, simplesmente abria. Mamãe ficava ali parada com aquele mesmo sorriso ensaiado, segurando uma xícara de chá de ervas que ela havia escolhido para mim. Bom dia, raio de sol, ela dizia, como se eu ainda tivesse 5 anos em vez de 25. As roupas do dia já estavam separadas na minha cadeira. Sempre discretas, sempre em cores que mamãe considerava apropriadas. A escolha de hoje. Um cardigan bege sobre um vestido floral que me fez parecer que eu tinha invadido o setor de achados e perdidos de um asilo. Eu havia aprendido há muito tempo a não discutir. Na única vez em que comprei uma blusa vermelha com a minha mesada semanal, minha mãe chorou por 3 horas dizendo que eu estava me rebelando e partindo o coração dela. Minha programação diária foi impressa, plastificada e colada na parede, com fita adesiva de borboleta. 8H00. Café da manhã com a família. 9H00. Trabalho online monitorado. 12H. Almoço com a mãe. Cada minuto contabilizado. Cada atividade supervisionada. O laptop na minha mesa tinha mais controles parentais do que um laboratório de informática de jardim de infância. Meu celular, se é que se pode chamar aquilo de celular, não tinha chip, apenas acesso Wi-Fi que funcionava pela rede do meu pai, com todos os sites filtrados e registrados. Redes sociais bloqueadas. Aplicativos de namoro? Você não precisa disso, querida. Quando chegar a hora certa, encontraremos um bom rapaz da igreja para você. Até a janela do meu quarto tinha uma trava especial instalada por segurança, porque aparentemente os subúrbios de Connecticut eram tão perigosos que uma mulher adulta não podia abrir a própria janela sem supervisão. A parte mais estranha, eu tinha aceitado isso por tanto tempo que parecia normal. Pelo menos era o que eu deixava eles acreditarem. Meu trabalho era a prisão perfeita dentro de uma prisão. Meu pai tinha combinado tudo, claro. Contabilidade remota para a empresa de contabilidade do amigo dele. Você tem muita sorte, minha mãe me lembrava todos os dias. Trabalhar em casa, sem deslocamentos, sem dramas do escritório. Nós te demos a vida perfeita. A cada 2 semanas, meu salário de $1.800 era depositado diretamente na conta dos meus pais. Eles me mostravam os extratos bancários, apontando para o valor crescente na minha conta poupança, a qual eu não tinha acesso. Veja como estamos administrando bem o seu futuro, dizia meu pai, orgulhoso. Quando você se casar, terá uma bela reserva financeira. Minha mesada semanal era de $20 em dinheiro, entregues todo domingo depois da missa, como se eu fosse uma criança recebendo dinheiro para o almoço. Mamãe contava devagar, 5, 10, 15, 20. Isso deve ser mais do que suficiente para as suas necessidades. Que necessidades? Eu não tinha permissão para ir a lugar nenhum sozinha. Toda compra exigia um recibo. Um café na cafeteria da igreja, recibo. Um caderno da loja de $1 durante nossas idas às compras supervisionadas, recibo. Mamãe guardava tudo em uma pasta etiquetada como despesas da Penny, como se estivesse conduzindo algum tipo de investigação contábil forense sobre a minha vida. O trabalho em si era extremamente entediante, mas eu era bom nisso. Muito bom mesmo. Minha supervisora, a senhorita Martinez, certa vez me enviou um e-mail perguntando se eu gostaria de participar de uma conferência em Boston. Meu pai respondeu pelo meu e-mail: obrigado pela oportunidade, mas Penny não poderá viajar devido a problemas de saúde. Problemas de saúde. Essa era a desculpa favorita deles. Ansiedade, diziam as pessoas. A saúde frágil exige rotina e estabilidade.
A verdade é que eu nunca tinha ficado doente um dia sequer na minha vida adulta. Mas doente era mais fácil de explicar do que mantemos nossa filha prisioneira. Ter amigos era um luxo que eu não podia me dar ao luxo de ter, literal e figurativamente. As poucas que eu tinha durante o período de ensino domiciliar foram desaparecendo gradualmente, confusas pelas inúmeras desculpas. Penny não poderá comparecer ao seu casamento. Ela não está se sentindo bem. Penny não poderá comparecer ao reencontro. Compromissos familiares. A caixa de correio bem que poderia estar em outro país. Papai recolhia a correspondência diariamente, separando-a na mesa da cozinha enquanto eu observava do outro lado da sala. Os cartões de aniversário de parentes distantes foram abertos, lidos em voz alta e arquivados. A tia Jennifer te mandou $20, anunciava minha mãe, guardando a nota na carteira. Vou adicionar à sua poupança. As ligações telefônicas eram uma arte performática. A linha fixa não tinha privacidade. Mamãe tinha removido todos os outros aparelhos, exceto o da cozinha. Se alguém me chamasse, ela ficava por perto, fingindo lavar a louça que já estava limpa. Seja breve, Penny. Você sabe como falar demais cansa. Os vizinhos desistiram de tentar há anos. A senhora Henderson, da casa ao lado, acenava do seu jardim, com os olhos cheios de perguntas que nunca fazia. Certa vez, ela me convidou para um chá enquanto minha mãe estava em seu clube do livro. Não posso, respondi simplesmente. Ela nunca mais perguntou, mas às vezes eu a flagrava observando nossa casa com uma expressão preocupada. Namorar estava tão fora de questão que nem sequer se pensava no mesmo ambiente. Na única vez em que um rapaz da igreja demonstrou interesse, meu pai o chamou para um canto para uma conversa de homem para homem. O menino nunca mais falou comigo. Ele não era o certo para você, disse minha mãe, dando um tapinha na minha mão. Quando Deus quiser que você tenha um marido, ele enviará o perfeito. Aparentemente, a pessoa perfeita teria que passar primeiro pela fortaleza que construíram ao meu redor. O supermercado mudou tudo. Isso foi há 10 anos. Eu tinha 15 anos e minha mãe estava com gripe. Papai estava no trabalho e precisávamos de leite. Pela primeira vez que me lembro, minha mãe me deu dinheiro e me deixou ir sozinha até a mercearia da esquina. Compre leite e volte já, disse ela fracamente do sofá. No máximo 20 minutos. Aqueles 20 minutos de liberdade me atingiram como uma droga. O caixa me deu o troco da nota de $20, $13,50. Fiquei ali parada, olhando para o dinheiro na minha mão, e tomei uma decisão que mudaria minha vida. Guardei $10 e comprei um pacote de chiclete para fazer o troco parecer menor. Onde está o recibo? Perguntou minha mãe quando cheguei em casa. Meu coração disparou quando entreguei. Ela mal olhou para aquilo. Estava doente demais para fazer sua análise forense habitual. Boa menina. Coloque o troco no balcão. $3 e alguns centavos tilintaram no balcão. Ela nunca perguntou sobre o resto. Naquela noite, fiquei acordado fazendo planos. Se eu pudesse tirar $10 aqui e ali do meu dinheiro do supermercado, alegar que os preços subiram e ficar com a diferença. A matemática era fascinante. US$cifrão 10 por semana seriam $520 por ano. US$cifrão 5.200 em 10 anos. Se eu conseguisse fazer mais. Encontrei o esconderijo perfeito por acaso. Uma caixa velha de tampões no fundo do meu armário. Papai nunca olharia lá. E mamãe não verificava meu armário há anos. Confiando que eu o mantinha organizado como ela me ensinou. Levei 2 meses para juntar os primeiros $100. Embrulhei-os em papel de seda com as mãos tremendo de medo e excitação. Não se tratava apenas de dinheiro. Era possibilidade. Era esperança. Era a minha rebeldia secreta. Uma nota de $10 de cada vez. Entender meus captores não torna a prisão menos real, mas as histórias deles explicam o confinamento da minha vida, mesmo que não o justifiquem. A infância da minha mãe foi uma verdadeira aula de abandono. Seus pais se divorciaram quando ela tinha 7 anos, e ela ficou indo e vindo de uma casa para outra até que nenhuma das duas a quis mais. Aos 15 anos, ela morava com uma tia que quase nunca se lembrava de alimentá-la. Eu prometi a mim mesma, ela me dizia enquanto escovava meu cabelo, que minha filha nunca se sentiria indesejada, nunca se sentiria insegura, nunca se sentiria sozinha. Ela cumpriu essa promessa com muita garra. A história do meu pai era mais simples, mas não menos traumática. Ele confiou em um sócio comercial quando tinha 20 e poucos anos. Assinou documentos sem lê-los e perdeu tudo. O homem era seu melhor amigo desde a infância. Confiança é um luxo que não podemos nos dar, ele dizia, analisando meus recibos. O mundo está cheio de pessoas esperando para tirar vantagem, mas a família se protege mutuamente.
O casamento deles foi construído sobre essa mentalidade de fortaleza compartilhada. Eles se conheceram em um grupo de apoio para pessoas que haviam sido traídas, e o amor entre eles nasceu da paranoia mútua. Juntos, eles criaram um mundo onde nada poderia machucá-los ou a mim, nunca mais. Nós não somos como as outras famílias, dizia minha mãe com orgulho. Não deixamos o mundo nos corromper. Nós nos protegemos mutuamente. Seguro. Essa palavra havia se tornado minha prisão. A salvo de amigos que possam me trair. Protegida de garotos que possam me machucar. Livre de experiências que possam me mudar. Livre de qualquer forma de vida. Eles realmente acreditavam que estavam me dando um presente. Cada porta trancada, cada conversa monitorada, cada dólar controlado. Tudo envolto em amor e atrelado ao medo. A prisão perfeita é aquela onde os guardas se consideram salvadores. 3 meses antes do meu aniversário de 25 anos, minha mãe fez o anúncio que selaria o destino deles. Vamos dar uma festa de aniversário de verdade para você, declarou ela durante o café da manhã. 25 anos é um marco. Vamos convidar todo mundo, família, vizinhos, colegas do papai. Mostrar a eles a mulher maravilhosa que você se tornou. Papai assentiu com entusiasmo. Cerca de 30 pessoas. Vamos contratar um serviço de buffet. Não vamos poupar despesas para a nossa princesa. Mantive minha expressão facial cuidadosamente neutra, mas por dentro minha mente estava a 1030 testemunhas. Todas aquelas pessoas que ouviram durante anos sobre minha ansiedade, minha fragilidade, minha necessidade de proteção. Todas estariam lá para ver a verdade. Parece ótimo, eu disse, espalhando manteiga na minha torrada com as mãos firmes. Posso ajudar a planejar? Mamãe riu. Ah, querida, você sabe que planejar te estressa. Nós cuidaremos de tudo. Você só precisa aparecer e ser você mesma, querida. Naquela noite, fiquei sentada no meu quarto com minha calculadora escondida fazendo cálculos. Minhas economias secretas haviam crescido para US cifrão 34.000. No meu aniversário, eu teria mais de 36 mil dólares. Dinheiro suficiente para uma passagem de avião, alguns meses de aluguel em algum lugar, tempo para encontrar um emprego de verdade, tempo para respirar. A festa seria o meu palco. Eles queriam exibir a filha perfeita e dependente. Eu lhes daria um espetáculo que jamais esqueceriam. Mas teria que ser impecável. Uma única chance, sem ensaio, sem margem para erros. Comecei meu planejamento de verdade naquela noite. Passaporte. Eu os convenceria de que precisava de um para documentação de trabalho há 2 anos. Conta bancária. Eu daria um jeito nisso. Passagem aérea. Poderia ser comprada online no mesmo dia. Bagagem? Minha velha mochila teria que servir. Eles queriam uma festa memorável. Eu garantiria que ninguém jamais a esqueceria. Você já se sentiu preso? Por pessoas que dizem te amar? Às vezes, as prisões mais difíceis de escapar são aquelas construídas com boas intenções. Se você se identificou com essa história, clique no botão curtir e compartilhe sua opinião nos comentários. Lembre-se, reconhecer o controle disfarçado de cuidado é o primeiro passo para a liberdade. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias sobre como estabelecer limites, recuperar o seu poder. Agora, deixe-me contar como meu plano se desenrolou. 10 anos fazendo compras no supermercado me transformaram em uma mente criminosa brilhante de calça jeans de cintura alta. Todas as terças e sextas-feiras, minha mãe me entregava sua lista e o dinheiro calculado exatamente. Os tomates estão a 3,99 dólares a libra no Sherman's, ela dizia, como se eu não os comprasse há uma década. Mas, na verdade, os tomates custavam US cifrão 2,99. O leite custava 3 dólares e 50 centavos. Não US cifrão 4,50. Os ovos orgânicos que ela insistiu em comprar, eu comprei ovos comuns e os transferi para a caixa de orgânicos no estacionamento. Cada viagem me rendia entre 10 e 20 dólares. Dependendo do nível de paranoia da minha mãe naquela semana. A caixa de tampões ficou pequena demais no 3º ano. Comprei uma caixa registradora de metal em uma venda de garagem e disse para minha mãe que era para organizar meus elásticos de cabelo. Enterrei-o no quintal, debaixo da roseira que meu pai plantou para o meu aniversário de 16 anos. Uma justiça poética, na verdade. No 5º ano, eu já tinha economizado 20 mil dólares. O peso daquilo me aterrorizava e me fascinava ao mesmo tempo. Às vezes eu saía escondido à noite só para tocar na caixa, para confirmar se era real. Minhas mãos tremiam enquanto eu contava.
Recontava e somava as novas notas. Os momentos de tensão foram de tirar o fôlego. Certa vez, minha mãe resolveu fazer uma limpeza profunda no meu armário. Eu a distraí, acidentalmente, derramando café nos documentos fiscais do meu pai. O pânico resultante me deu tempo suficiente para transferir o dinheiro. Em outra ocasião, papai decidiu reformar o jardim. Eu o convenci de que as rosas tinham um significado emocional e não deveriam ser movidas. Mas a coisa mais inteligente que já fiz foi começar a guardar recibos falsos. Eu as recolhia das latas de lixo da loja, ajustava-as com traços cuidadosos de caneta. 2 virava 8. 1 virava 4. Minhas habilidades em falsificação teriam impressionado até um golpista. US cifrão 22.000. US cifrão 28.000. US cifrão 34.000. A liberdade era medida em notas roubadas. A internet se tornou minha universidade secreta. Estudado em incrementos cuidadosos entre as visitas da mãe. O modo anônimo era meu melhor amigo, embora eu tivesse que limpá-lo obsessivamente. Meu pai fazia verificações aleatórias no histórico do navegador. Aprendi sobre serviços bancários assistindo a vídeos do YouTube no modo silencioso, com legendas. Como abrir uma conta online, quais documentos eram necessários, como usar um caixa eletrônico, coisas que todo adolescente sabia. Mas eu estava descobrindo aos 23 anos como um antropólogo estudando costumes estrangeiros. A biblioteca pública tornou-se minha desculpa. Quero ler mais clássicos, eu disse à minha mãe, mostrando-lhe um romance de Jane Austen. Ela ficou encantada. Literatura saudável, ambiente supervisionado. O que ela não sabia era que a biblioteca tinha computadores com internet ilimitada, sessões de 30 minutos, mas o suficiente para pesquisar apartamentos, empregos e requisitos de visto. Escondi livros de autoajuda dentro de capas de livros de receitas. The Joy of Cooking na verdade continha limites. Quando dizer sim, como dizer não. A Betty Crocker's Basics oferecia liberdade financeira para iniciantes. Eu os lia no banheiro. O único lugar onde tinha privacidade. Dirigir foi a habilidade mais difícil de adquirir, mas o sobrinho da senhora Henderson, Tyler, trabalhava no Detran. Certo dia, enquanto a mãe estava na consulta médica, a senhora Henderson mencionou acidentalmente que Tyler poderia ter aulas particulares. Por fora, disse ela baixinho. Eu vi você observando os carros passarem, querido. 6 lições secretas no velho Honda da senhora Henderson. Sempre que a mãe tinha suas reuniões mensais do comitê da igreja. Tyler foi paciente e nunca fez perguntas. No dia em que passei no teste de direção, minha mãe achou que eu estava na biblioteca. Chorei no banheiro do Detran. A carteira de habilitação parecia mais pesada que ouro nas minhas mãos. Cada habilidade era a chave para uma fechadura que eu vinha destrancando há anos. E eles jamais suspeitaram que sua filha obediente estava se tornando alguém que eles não reconheceriam. A tia Sarah chegou para sua visita anual 2 meses antes do meu aniversário, e algo nela estava diferente, mais perspicaz, mais observadora. Ela me observava como quem observa um pássaro engaiolado, procurando sinais de asas quebradas. A Penny está magra, anunciou ela no jantar, embora eu não tivesse emagrecido. E pálida. Quando foi a última vez que ela saiu com os amigos? O garfo da mãe parou no meio do caminho até a boca. Penny prefere ficar em casa. Você não prefere, querida? Assenti com a cabeça no momento certo, mas os olhos da tia Sarah permaneceram nos meus por um instante a mais do que o necessário. Na manhã seguinte, ela me encurralou enquanto minha mãe estava no banho. Você fará 25 anos daqui a alguns meses, disse ela. Não era uma pergunta. Quais são seus planos? Eu não, todo jovem tem planos, ela interrompeu. Sonhos, objetivos, a menos que alguém os tenha roubado. Meu coração disparou. Será que ela sabia? Como ela poderia saber? Mamãe apareceu na porta como um cão de guarda, pressentindo o perigo. Sarah, você está enchendo a cabeça da Penny com bobagens. Ela está feliz aqui, não está a Penny? Claro, eu disse. Mas a tia Sarah já tinha colocado algo na minha mão. O cartão de visitas dela. Mais tarde, examinei o documento no banheiro. No verso em letras minúsculas, se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, me ligue. Um número de telefone que eu não reconheci estava escrito embaixo. Não era o número dela de costume. Escondi o cartão na minha caixa de absorventes, junto com o dinheiro. Parecia que eu estava segurando dinamite. Durante o jantar, a tia Sarah continuou insistindo. 25 anos é a idade perfeita para viajar e conhecer o mundo. Talvez a Penny pudesse me visitar em Chicago. Penny não se dá bem em viagens, disse o pai com firmeza. Você sabe da ansiedade dela.
Engraçado, disse tia Sara, dando um gole em seu vinho. Ela não me parece ansiosa. Parece estar presa. O silêncio que se seguiu poderia ter sufocado alguém. A visita da tia Sara desencadeou uma operação de segurança tão rigorosa que impressionaria até mesmo uma prisão de segurança máxima. No dia seguinte à partida dela, papai instalou câmeras para nossa segurança, disse ele, fazendo furos no teto do corredor. A Sara anda te dando ideias, disse minha mãe, enquanto me observava dobrar a roupa. Eu percebi nos seus olhos essa inquietação. Essa não é você, querida. É a influência dela. As câmeras piscavam em vermelho em todas as áreas comuns. Meu quarto era o único ponto cego, e mesmo assim a sensação era de algo temporário. Meu pai começou a verificar o histórico do navegador 2 vezes por dia, em vez de semanalmente. Mamãe reduziu minhas idas ao supermercado para 1 vez por semana e começou a me acompanhar nas outras vezes. Estamos apenas preocupadas, explicou ela, apertando minha mão com muita força no corredor dos cereais. O mundo está ficando mais perigoso. Essas notícias sobre jovens mulheres desaparecendo. Não suportaríamos perder você. Meu celular perdeu até mesmo a conexão Wi-Fi depois que meu pai descobriu que eu tinha acessado um site de viagens. Cliquei num anúncio sem querer, expliquei. Mas o estrago já estava feito. O laptop foi levado para a cozinha, com a tela virada para fora, para que pudessem vê-la de qualquer lugar do cômodo. A pior parte foi o novo horário. Minha mãe começou a sentar no meu quarto durante meu horário de trabalho, fazendo-me companhia com seu tricô. Cada clique era monitorado, cada e-mail era examinado minuciosamente. A partir de agora faremos as compras juntos, anunciou o pai durante o jantar. Tempo para fortalecer os laços familiares. Minha fonte de renda estava sendo cortada. O pânico me apertava a garganta, mas mantive minha expressão neutra. Parece ótimo, eu disse, cortando o frango em quadrados perfeitos. Naquela noite, contei minhas economias mais uma vez. $34.500. Teria que ser o suficiente. A sensação era de que as paredes estavam se fechando, e meu aniversário ainda estava a 6 semanas de distância. Eu só precisava sobreviver mais 6 semanas. Em tempos desesperados, medidas desesperadas são necessárias. Com o corte no dinheiro para as compras, tive que usar a criatividade. A solução veio de uma fonte inesperada. Pesquisas online e aplicativos de cashback. Durante meu horário de trabalho monitorado, eu mantinha várias abas do navegador abertas. Enquanto minha mãe tricotava ao meu lado, pensando que eu estava fazendo planilhas, eu na verdade estava respondendo a pesquisas remuneradas em uma janela minimizada. $3 aqui, $5 ali. Os pagamentos foram feitos para uma conta do PayPal que eu havia criado com o endereço da senhora Henderson. A senhora Henderson havia se tornado minha cúmplice silenciosa. Um dia, enquanto mamãe estava em seu clube de leitura, ela bateu em nossa porta. Tenho algumas encomendas que foram entregues no endereço errado, disse ela em voz alta, e depois sussurrou. Verifique seu antigo esconderijo. Debaixo da roseira, encontrei um cartão de débito pré-pago que ela havia comprado e um bilhete, carregado online, sem comprovante. Os aplicativos de cashback foram geniais. Todas as compras online que minha mãe fez pelo meu computador, produtos de limpeza, vitaminas do meu pai, materiais de artesanato dela. Eu primeiro verificava em sites de cashback. 2% aqui, 5% ali, tudo indo para minha conta secreta do PayPal. Mamãe nunca soube que suas compras online compulsivas estavam financiando minha fuga. Também comecei a vender minhas habilidades por meio de um site de freelancers. Ofereci serviços de contabilidade urgentes após o meu horário de trabalho oficial. Mamãe achava que eu estava fazendo exercícios de prática para aprimorar minhas habilidades. Que trabalhadora dedicada, ela dizia orgulhosamente ao meu pai, enquanto eu, na verdade, ganhava $50 consertando o desastre que alguém havia feito com o QuickBooks. A jogada mais arriscada foi vender as coisas. Bijuterias antigas da minha infância, livros que eu doei para caridade, roupas que não me serviam mais. Fotografei-os durante as minhas idas ao banheiro, anunciei-os online e pedi à senhora Henderson que os enviasse. Cada dólar contava. 3 semanas antes do meu aniversário, eu já tinha conseguido juntar mais $2.000. Total de US cifrão 36.500. Suficiente para a liberdade, se eu fosse cuidadoso. Se eu fosse corajoso. Os preparativos para a festa de aniversário consumiram meus pais como se fossem os preparativos de um casamento. Minha mãe encomendou convites, com a minha foto de bebê, comemorando 25 anos da nossa preciosa moeda em letras douradas. A ironia não me passou despercebida.
Convidamos 32 pessoas, anunciou o pai, consultando a planilha. Família, vizinhos, meus colegas, o clube do livro da mãe, todos que são importantes. Todos que testemunharam o que aconteceu em seguida. Minha mãe me arrastou para escolher um vestido, embora escolher significasse observá-la optar entre duas opções igualmente infantilizantes. Ela escolheu um vestido monstruoso rosa com babados e gola Peter Pan. Você vai ficar parecendo um anjo, ela disse carinhosamente. Eles me fizeram ensaiar um discurso. Quero agradecer aos meus pais por 25 anos de amor e proteção, recitei enquanto minha mãe gravava com o celular. Sem eles, eu estaria perdida neste mundo assustador. Entretanto, eu estava finalizando meus planos de verdade. A passagem aérea para Paris, comprada durante uma pausa para ir ao banheiro, usando o Wi-Fi da senhora Henderson no meu celular. Partida às 20 horas no dia do meu aniversário. A festa era às 14 horas. Tempo de sobra. Eu tinha sacado meu dinheiro aos poucos em vários caixas eletrônicos durante minhas aulas secretas de direção com Tyler. O dinheiro estava guardado num compartimento secreto da minha mochila velha, junto com meu passaporte e uma muda de roupa. O e-mail para meus pais estava programado para ser enviado às 19 horas, depois que eu passasse pela segurança. Não é crueldade, apenas honestidade. Explicando que o amor não deveria ser como uma prisão. Que proteção não deveria significar sufocamento. Você parece nervosa com a festa, disse minha mãe, ao me encontrar olhando pela janela. Só estou empolgado, menti, observando um avião cruzar o céu. Não se preocupe, disse ela, beijando minha testa. Estaremos aqui com você. Sempre estamos. Não por muito tempo, pensei. Não por muito tempo. Era impossível dormir. Eu estava deitada na cama, completamente vestida e coberta, ouvindo a casa retomar seu ritmo noturno familiar. O ronco do papai vindo do corredor, a máquina de ruído branco da mamãe, o relógio de pêndulo tocando a cada hora, fazendo a contagem regressiva para a liberdade. Às 2 da manhã, rastejei até minha escrivaninha e li a carta que havia escrito. Mais uma vez. Queridos mamãe e papai, quando você ler isto, eu já terei ido embora. Não porque eu não te ame, mas porque eu te amo. O amor não deveria ser como se estivesse se afogando. A proteção não deveria ser como uma prisão. Você me ensinou a ser cuidadoso, a planejar, a economizar. Aprendi bem essas lições, talvez até demais. Eu sei que você tem medo do mundo porque ele te machucou. Mas você não pode curar suas feridas infligindo novas em mim. Eu te perdoo. Espero que um dia você também possa me perdoar. Sua filha, não sua prisioneira. Centavo. Eu selei o envelope e escrevi os nomes deles. Ele ficaria guardado na gaveta da minha escrivaninha. Eles acabariam encontrando. Minha mochila estava pronta, escondida atrás dos meus casacos de inverno. Passaporte, dinheiro, confirmação da passagem no meu celular, o contato de emergência da senhora Henderson, o número secreto da tia Sarah, tudo o que eu precisava para recomeçar. Pensei na festa de amanhã. A expressão no rosto da minha mãe quando me levantei para falar. A expressão do meu pai quando percebeu que o controle rigoroso que exerciam não havia criado dependência, mas sim determinação. As reações dos convidados quando a verdade veio à tona. Uma parte de mim se sentia culpada. Eles ficariam humilhados, com o coração partido. Mas me lembrei das palavras da senhora Henderson no início daquela semana. Querida, se sacrificar para aquecer os outros não é amor, é sacrifício. E você já se sacrificou o suficiente. O relógio bateu 4 horas da manhã. Em 10 horas, a festa começaria. Em 6 horas começaria meu último dia como prisioneiro deles. A festa se desenrolou como uma peça perfeitamente coreografada. Mamãe tinha se superado. Balões cor-de-rosa por toda parte, um bolo de 3 andares, canapés servidos em um buffet que custavam mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Eu estava lá, com meu ridículo vestido rosa, cumprimentando os convidados como uma boneca de corda. Penny está maravilhosa, comentou o colega do pai. Você deve estar muito orgulhoso. Ela é o nosso mundo inteiro, respondeu minha mãe com o braço entrelaçado no meu. Não sabemos o que faríamos sem ela. Você está prestes a descobrir, pensei, com um sorriso doce. Tia Sarah chegou com um atraso elegante, e seus olhos encontraram os meus imediatamente. Ela observou o vestido, os pais sobrevoando, o jeito como eu estava parada como um manequim, e seu maxilar se contraiu. Quando ela me abraçou, sussurrou. Seja lá o que você estiver planejando, eu estou aqui. Minha mochila estava discretamente posicionada ao lado do armário de casacos, parecendo a bolsa de qualquer outro hóspede. Dentro dela, todo o meu futuro. A senhora Henderson trouxe sua famosa salada de batata e um cartão.
Para a aniversariante, disse ela em voz alta, depois mais suavemente: você consegue, querida. Enquanto os convidados confraternizavam, minha mãe me levava de um grupo para o outro. A Penny nunca entrou num avião, disse ela ao seu clube de leitura. Consegue imaginar? Ela é tão caseira. A Penny não dirige, informou o pai aos colegas. Não precisa, já que a levamos para todo lugar. Ela está pensando em se casar em breve, mentiu a mãe para os parentes. Estamos conversando com o pastor Brown sobre apresentá-la ao sobrinho dele. Cada mentira empilhada como gravetos. Logo eu acenderia o fósforo. Hora do discurso, anunciou o pai. Brindando com a taça. A sala ficou em silêncio. 32 rostos se voltaram para nós. Mamãe sorria radiante, gravando um vídeo com o celular. Penny preparou algo especial. Levantei-me, com as pernas surpreendentemente firmes, peguei minha mochila e a coloquei sobre um ombro. O sorriso da mãe vacilou, confuso. Obrigado a todos por terem vindo, comecei. Tenho algo importante a dizer. Há 25 anos, meus pais fizeram uma promessa, comecei, minha voz ecoando pelo silêncio da sala. Eles prometeram me proteger de um mundo que os havia ferido. E cumpriram essa promessa com uma dedicação incrível. Mamãe assentiu com aprovação, continuando a gravar. Papai se endireitou, orgulhoso. Eles me ensinaram muitas coisas: paciência, esperar o momento certo, observação, perceber cada detalhe, planejamento, pensar 10 passos à frente. Fiz uma pausa, encarando a tia Sarah. E mais importante ainda, eles me ensinaram que às vezes o amor pode se tornar uma prisão. O ambiente ficou desconfortavelmente instável. O sorriso da mãe congelou. Durante 25 anos nunca tive uma conta bancária, nunca dirigi sozinha, nunca escolhi minhas próprias roupas, minha própria comida, meus próprios amigos. Minha voz permaneceu calma e objetiva. Meus contra-cheques vão para a conta deles. Minha correspondência é verificada. Minha internet é monitorada. Câmeras me observam na minha própria casa. Penny avisou o pai, dando um passo à frente. Você está confusa. Sua ansiedade, eu não tenho ansiedade, pai. Você tem ansiedade de perder o controle. Peguei minha carteira de motorista. Aprendi a dirigir em segredo. Passei no teste há 3 meses. Ouviram-se exclamações de surpresa percorrerem a sala. O telefone da mãe tremia em sua mão. Em todas as minhas idas ao supermercado durante 10 anos, economizei dinheiro. $10 aqui, $20 ali. Mãe, lembra quando os tomates custavam $5 a libra? Na verdade, custavam $3. Os ovos orgânicos que você adora? Eu comprava os normais. Seu rosto empalideceu. Você roubou de nós. Eu economizei meu próprio dinheiro. Dinheiro que você nunca me deixou usar, mantive-me firme e objetiva. Dinheiro que ganhei, mas que não pude tocar. Dinheiro que era meu. Os parentes começaram a murmurar. A senhora Henderson endireitou a postura, queixo erguido. Tia Sarah aproximou-se de mim, protetora. E hoje continuei. Estou usando esse dinheiro para ir embora. Você não pode ir embora. Mamãe riu, mas a risada soou falsa. Você não tem dinheiro. Você não tem para onde ir. Tirei o extrato bancário da minha mochila e o mostrei. $36.500. 10 anos economizando, mãe. Guardei todos os recibos que você me fez guardar, eu também guardei os meus. O papel tremeu quando ela o pegou, os olhos percorrendo o número repetidamente. Isso é falso. Isso tem que ser falso. É verdade, disse a senhora Henderson. Eu a ajudei a abrir a conta. Uma mulher adulta merece ter acesso ao seu próprio dinheiro. Você? Papai se virou para ela com o rosto vermelho. Você não tinha esse direito. Ela tinha todo o direito, interrompeu tia Sarah. Você manteve essa garota prisioneira. Todos nós vimos tudo acontecer. Educada demais para dizer qualquer coisa. Bem, chega de ser educada. As pernas da mãe fraquejaram. Ela afundou numa cadeira, ainda encarando a declaração. Mas você não pode, você não sabe como. Você vai se machucar lá fora. Talvez admiti, mas essa é a minha escolha. O risco que eu tenho que correr, a vida que eu tenho que viver. Peguei a passagem aérea. Meu voo sai às 20 horas em Paris. Sempre quis ver a Torre Eiffel, mas você disse que viajar era muito perigoso. Paris. A voz do meu pai falhou. Você não pode ir a Paris sozinha. Você não fala francês. Você nunca nem foi a um aeroporto. Então eu aprenderei. Como aprendi tudo mais em segredo. Apesar de você. A sala havia se dividido em grupos. Os parentes mais jovens pareceram impressionados. Os mais velhos, escandalizados. O clube de leitura da mãe cochichava entre si. Isso é uma loucura, disse alguém. Isso já deveria ter sido feito há muito tempo, respondeu a tia Sarah. Mamãe olhou para mim, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Estávamos te protegendo.
Vocês estavam se protegendo, eu disse gentilmente. Dos seus próprios medos. Você não vai sobreviver uma semana, disse meu pai com voz fria. Você nem consegue cozinhar uma refeição decente. Então vou comer sanduíches. Você não sabe como se orientar numa cidade. O Google Maps existe, pai. E quanto ao seu emprego? E o seu plano de saúde? Já consegui trabalho remoto, empregadores de verdade que vão me pagar diretamente. Quanto ao seguro, vou resolver isso como milhões de outras pessoas fazem. Mamãe se levantou de repente, desesperada. E se algo acontecer? E se você ficar doente? For assaltado? Ficar? Ela não conseguiu terminar. Então lidarei com isso como um adulto, eu disse, que é o que sou, apesar de você ter tentado me manter como criança. Ela avançou rapidamente e agarrou meus braços. Por favor, Penny, não faça isso. Não assim. Não na frente de todo mundo. Você escolheu o público, mãe. Queria que todos vissem sua filha perfeita e dependente. Pois bem, aqui estou eu. Independente e imperfeita real. Se você sair por aquela porta, ameaçou meu pai, nem pense em voltar. A sala explodiu em alvoroço. Você não pode dizer isso, gritou tia Sarah. Ela é sua filha. Uma filha não trai seus pais, retrucou ele. Os pais não aprisionam seus filhos, disse a senhora Henderson em voz baixa. Mas todos ouviram. Me desvencilhei do aperto da minha mãe e coloquei a mochila nas costas corretamente. Não estou te traindo. Estou me salvando. E talvez, eventualmente, eu esteja te salvando também do medo que está te consumindo. O pastor Brown pigarreou. Talvez devêssemos todos nos acalmar. Com todo respeito, pastor, interrompi. Estive em paz por 25 anos. Hoje finalmente posso ser livre. Mamãe fez uma última tentativa, pegando o celular. Vejam todos os casos de pessoas desaparecidas, os perigos, as estatísticas. Mãe, eu disse firmemente. Eu não estou desaparecida. Estou me encontrando. Esse momento mudou tudo. Não só para mim, mas para todos que estavam assistindo. Às vezes, o maior ato de amor é recusar-se a ser controlado por ele. Se você já teve que escolher entre a harmonia familiar e a liberdade pessoal, sabe o quão pesada é essa decisão? Por favor, compartilhe sua história nos comentários abaixo. Curta este vídeo se você acredita que todos merecem o direito de escolher seu próprio caminho. Vamos continuar. Peguei meu passaporte e o ergui como se fosse um escudo. Meu voo parte em 3 horas. Não vamos te levar de carro, disse meu pai, categoricamente. Eu a levarei, anunciou a senhora Henderson. Estou esperando há 10 anos para fazer algo útil por esta menina. Eu também, acrescentou a tia Sarah. Vou atrás de carro. Mamãe desabou na cadeira, soluçando. Vocês planejaram isso, todos vocês. Vocês colocaram nossa filha contra nós. Não, Margaret, disse tia Sarah com firmeza. Você transformou sua filha em prisioneira. Ela se transformou em uma artista da fuga. Tyler, sobrinho da senhora Henderson, levantou a mão lá de trás. Eu a ensinei a dirigir e ela foi a melhor aluna que já tive. Cuidadosa, minuciosa e determinada. Mais vozes se juntaram ao coro. Colega do pai. Talvez seja a hora de deixar ir. Amiga do clube de leitura da minha mãe. 25 anos é idade suficiente para fazer escolhas. A sala havia tomado partido e pela primeira vez na minha vida, havia mais pessoas do meu lado do que do lado deles. O desmaio teatral da mãe foi perfeitamente cronometrado. Ela cambaleou, levou a mão à testa e desabou nos braços do pai. Mas eu já tinha visto essa cena antes. No Natal em que pedi para ir para a faculdade, na época em que quis entrar para um clube do livro, em todos os momentos em que demonstrei uma faísca de independência. Alguém ligue para o 911. Gritou meu pai, embora todos soubéssemos que ela estava bem. Ela precisa de ar, eu disse calmamente. E de água. Ela vai se recuperar em cerca de 30 segundos. Ela sempre se recupera. E como previsto, os olhos da mãe se abriram pontualmente, encontrando a plateia que ela esperava. Mas, em vez de compaixão, ela encontrou ceticismo. Margaret, pare com isso, disse tia Sarah sem rodeios. Essa manipulação é exatamente o motivo pelo qual Penny está indo embora. A sala irrompeu em discussões. A prima Janete gritou sobre valores familiares. A senhora Thompson, do clube de leitura da minha mãe, argumentou sobre o direito dos pais de proteger seus filhos. O tio Bill começou a dar palestras sobre o respeito aos mais velhos. Mas os primos mais novos estavam mexendo nos celulares, alguns gravando, outros enviando mensagens. Isso é uma loucura, disse a prima M. Penny, parabéns. Vocês estão todos presenciando abusos, anunciou a tia Sarah em voz alta. Abuso financeiro, abuso emocional, e vocês estão debatendo valores familiares. Papai se levantou com o rosto roxo de raiva.
Todo mundo fora. A festa acabou. Não, respondi firmemente. Esta é a minha festa. Eles podem ficar se quiserem testemunhar a verdade. Ele se atirou para pegar minha mochila. Dei um passo para trás e Tyler se colocou entre nós. Senhor, acho que o senhor não quer fazer isso. Você está cometendo um erro. Mamãe choramingou da sua cadeira. Você estará de volta em uma semana implorando por perdão. Talvez, eu disse. Mas esse será um erro meu. A sala prendeu a respiração, aguardando para ver quem cederia primeiro. Tirei a carta do bolso, aquela que eu havia escrito às 2 da manhã. Escrevi isto para você ler mais tarde, mas talvez todos precisem ouvir. Mamãe balançou a cabeça freneticamente, mas eu comecei a ler. Queridos mamãe e papai, quando você ler isto, eu já terei ido embora. Não porque eu não te ame, mas porque eu te amo. O amor não deveria ser como se estivesse se afogando. A proteção não deveria ser como uma prisão. Os soluços da mãe ficaram mais altos. O pai permaneceu paralisado. Você me ensinou a ser cuidadoso, a planejar, a economizar. Aprendi bem essas lições, talvez até demais. Eu sei que você tem medo do mundo porque ele te machucou, mas você não pode curar suas feridas infligindo novas em mim. Pare, disse papai baixinho. Por favor, continuei, com a voz firme. Mãe, eu sei que seus pais a abandonaram. Pai, eu sei que seu amigo a traiu, mas eu não sou eles. Não estou indo embora para machucá-la. Estou indo embora para viver. O quarto estava silencioso, exceto pelo choro da mãe. Eu te perdoo, Lee, pelas janelas trancadas, pelas ligações monitoradas, pela independência roubada. Eu te perdoo porque entendo o medo, mas não o herdarei. A tia Sarah também estava chorando agora. A senhora Henderson enxugou os olhos. Espero que um dia você também possa me perdoar pelo engano, pela despedida pública, por ter me escolhido em vez de seus medos. Sua filha, não sua prisioneira. Dobrei a carta e coloquei-a sobre a mesa de presentes, entre os presentes embrulhados que eu nunca abriria. Que lindo, querida, disse a senhora Henderson suavemente. Isso é traição, retrucou meu pai. Mas sua voz havia perdido a firmeza. Mamãe olhou para mim, com o rímel borrado nas bochechas. Só queríamos garantir sua segurança. Eu sei, eu disse suavemente. Mas segurança não é viver. A primeira surpresa veio do pastor Brown. Robert e Margaret, disse ele gentilmente. Talvez o plano de Deus para Penny seja maior do que seus medos. A mãe olhou para ele boquiaberta. Você deveria apoiar a união familiar. Eu apoio famílias saudáveis, corrigiu ele. O que eu presenciei aqui não é saudável. Então o colega do meu pai, o Sr. Smith, se pronunciou. Durante anos me perguntei por que Penny nunca ia aos piqueniques da empresa. Agora eu sei. Robert, você aprisionou sua filha. Você não entende, protestou meu pai. O mundo, eu tenho 3 filhas, interrompeu o Sr. Smith. Todas elas viajaram, trabalharam, viveram. Sim, elas se machucaram. Mas também prosperaram. É a vida. A senhora Henderson pegou o celular. Ao longo dos anos, documentei tudo. Fotos da Penny observando da janela enquanto outras crianças brincavam. O registro de entregas mostrando que ela nunca saiu de casa. A maneira como você respondia por ela em todas as interações. Vocês estavam nos espionando? Mamãe exclamou boquiaberta. Eu vi uma menina crescer em cativeiro e não disse nada por muito tempo. Essa é a culpa que carrego. A prima Amy se levantou. Estou publicando isso. As pessoas precisam saber que isso acontece. Nem pense nisso, ameaçou meu pai. Ou o quê? Vai prendê-la também? Amy já estava digitando. Tia Sarah tirou um envelope do bolso. Penny, eu também tenho guardado dinheiro, para quando você estivesse pronta. Ela colocou o dinheiro nas minhas mãos. $3.000. Use-o bem. Sarah, gritou a mãe. Você é minha irmã. É por isso que estou ajudando sua filha a escapar da prisão que você construiu. Apareceram mais envelopes. A senhora Henderson, Tyler, até mesmo o pastor Brown me entregaram um cartão. Meu sobrinho administra um albergue em Paris. O número dele está lá dentro. A rebelião estava completa. Meus pais estavam isolados em sua própria festa. Cercados por pessoas que escolheram a liberdade em vez do medo. Fiquei parada à porta, mochila nas costas, rodeada por aliados inesperados. Mamãe e papai permaneceram paralisados no meio da festa arruinada. Balões cor-de-rosa zombavam da cena, o bolo de 3 andares intacto. Última chance, disse papai com a voz embargada. Fique e vamos esquecer que isso aconteceu. Esse é o problema, pai. Você quer esquecer tudo que não se encaixa no seu roteiro. Mamãe fez uma última tentativa, avançando rapidamente. E quanto às suas coisas? Suas roupas? Seus livros? Fique com eles. Eles nunca foram meus mesmo. Você que escolheu todos.
Ela agarrou minha mão com um aperto desesperado. Por favor, meu bem, por favor, não me deixe. Por um instante eu a vi não como minha captora, mas como a menina abandonada de 7 anos que ela nunca deixou de ser. Mãe, eu não estou te deixando. Estou saindo da prisão. Há uma diferença. Não vamos te apoiar, disse meu pai. Nem um centavo. Quase ri da ironia. Pai, eu me sustento às escondidas há 10 anos. Não preciso do seu dinheiro. Preciso da minha liberdade. Tia Sarah deu um passo à frente. Eles sempre terão meu apoio, Robert. O apoio que você deveria estar dando. A senhora Henderson fez tilintar as chaves do carro. Pronta, querida. Dei uma última olhada na casa onde cresci. Cada canto guardava uma lembrança, a maioria delas envolvendo portas trancadas e momentos vigiados. Mas também houve bons momentos, antes que o medo os consumisse completamente. Enviarei um e-mail assim que aterrissar, ofereci. Se quiser manter contato, será nos meus termos. Dessa vez as pernas da mamãe cederam de verdade. Papai a pegou, e pela primeira vez, eles aparentavam a idade que tinham. 2 pessoas aterrorizadas que haviam construído todo o seu mundo em torno do controle do meu. Adeus, eu disse e saí pela porta. O aeroporto me deixou atordoado. Após 25 anos em um ambiente controlado, o caos era inebriante. Pessoas correndo para todos os lados. Anúncios em vários idiomas. Liberdade em movimento. A senhora Henderson me abraçou no posto de segurança. Estou orgulhoso de você, querida. Deveria ter ajudado antes. Você me ajudou quando foi preciso, assegurei-lhe. Tia Sarah me entregou um celular novo, pré-pago. Seus pais não podem rastrear. Meu número já está lá. Por quê? Perguntei. Por que me ajudar contra sua própria irmã? Porque eu vi Margaret se transformar de uma garotinha assustada em uma mulher controladora. Eu vi o medo dela envenenar tudo, e me recusei a ver isso destruir você também. O check-in foi surreal. O agente sorriu para mim, uma estranha que não conhecia minha história. Não me via como frágil ou quebrada. Apenas mais uma viajante. Primeira vez em Paris? Perguntou ela. Primeira vez em qualquer lugar, admiti. Que emocionante. Janela ou corredor? Uma escolha. Minha escolha. Janela, por favor. A segurança era de deixar qualquer um nervoso. Eu tinha pesquisado online, mas fazer foi diferente. Tire os sapatos, abra o laptop. Levante os braços para o scanner. Cada passo era como me despojar de mais uma camada da minha antiga vida. Sentada no portão, liguei o telefone que a tia Sarah me deu. 47 chamadas perdidas no meu celular antigo, que eu havia deixado desligado. Digitei uma mensagem simples para o novo número que a tia Sarah havia dado aos meus pais. Estou segura. Estou bem. Amo vocês dois, mas preciso descobrir quem eu sou sem que vocês me definam. Por favor, respeitem isso. Então eu desliguei. Pela primeira vez na minha vida, eu estava inalcançável, sem monitoramento, sem controle. O anúncio do embarque foi feito em inglês e francês. Levantei-me, com as pernas trêmulas, mas firmes, e juntei-me à fila de viajantes que se dirigiam para um lugar novo. A poltrona do avião parecia um trono. Meu trono. Eu a escolhi. Paguei por ela e sentei-me nela sem pedir permissão. O simples ato de afivelar meu próprio cinto de segurança sem que ninguém o verificasse pareceu revolucionário. Nervosa? Perguntou a mulher ao meu lado, percebendo como eu me agarrava com força ao apoio de braço. Apavorada, admiti. Mas da melhor maneira possível, ela sorriu. Primeira vez voando? Tudo pela primeira vez. Enquanto o avião se afastava do portão de embarque, observei meu reflexo na janela. 25 anos e finalmente começando. A demonstração de segurança teve início. Em caso de emergência, coloque sua própria máscara de oxigênio antes de ajudar os outros. A ironia não me passou despercebida. Eu estava sufocando há anos, tentando respirar apesar dos medos dos meus pais. A decolagem me empurrou de volta para o assento. Lá embaixo, Connecticut se reduzia a uma miniatura. Meu mundo inteiro se tornava apenas um pequeno pedaço de um vasto país que eu jamais havia explorado. Em algum lugar por ali, meus pais provavelmente estavam ligando para parentes, inventando histórias, se fazendo de vítimas. A mulher ao meu lado pegou o livro dela. Então, o que te traz a Paris? Liberdade, eu disse simplesmente. Ela riu. Terminação ruim? Algo assim. Pensei no bolo de aniversário derretendo ao sol da tarde, nas decorações cor-de-rosa murchando, nos convidados fofocando sobre os canapés intocados. A essa altura, a história já estaria se espalhando, pelas redes sociais, pela igreja, pelo local de trabalho do pai. A filha perfeita dos Irving acabou se revelando uma vítima perfeita. O sinal de afivelar o cinto de segurança apagou. As pessoas começaram a se deslocar,
vivendo suas vidas a 9.144 metros de altitude. Permaneci sentada, tomada pela sensação de que podia me levantar se quisesse, ou continuar sentada. A escolha era minha. Pela primeira vez em 25 anos. Todas as decisões pelas próximas 8 horas seriam minhas. Em algum lugar do outro lado do Atlântico, finalmente me permiti pensar neles. Pensar de verdade, além da raiva e da mágoa. Os pais da minha mãe se divorciaram quando ela tinha 7 anos. Ela já me contou essa história inúmeras vezes. Como a mãe a deixou na casa do pai com uma mala, como o pai a trouxe de volta na semana seguinte, e assim por diante. Até que nenhum dos dois quis mais a responsabilidade. Aos 15 anos, ela morava com uma tia que mal notava sua existência. Meu pai confiou tudo ao seu melhor amigo aos 22 anos, assinou documentos sem lê-los, perdeu seu negócio, suas economias e sua fé na humanidade. O amigo desapareceu na Flórida levando tudo que o pai havia construído. Eles se encontraram em um grupo de apoio para sobreviventes de traição, 2 pessoas destroçadas que prometeram nunca mais deixar o mundo machucá-las. Então eu apareci. Era a chance deles de fazerem tudo certo, de criarem uma pessoa que nunca se sentisse abandonada, traída ou sozinha. Eles tinham tido sucesso demais. Eu nunca me senti sozinha, porque nunca estive sozinha. Nunca me senti traído, porque nunca me confiaram a responsabilidade de construir relacionamentos. Nunca me senti abandonado, porque eles nunca me deixaram ir. O amor deles havia se transformado em controle. A proteção que recebiam havia se transformado em uma prisão. O medo deles havia se tornado minha herança, uma herança que eu finalmente me recusava a aceitar. Peguei um guardanapo e escrevi: coisas que farei em Paris. 1. Desapareça. 2. Comer sozinho em um restaurante. 3. Cometa um erro. 4. Consertar eu mesmo. 5. Escolha errado. 6. Escolha novamente. 7. Confie em alguém. 8. Talvez se machuque. 9. Sobreviva a isso. 10. Ao vivo. A mulher ao meu lado olhou de relance. Boa lista. 25 anos em construção. Respondi. Dobrei o guardanapo com cuidado. Minha primeira declaração de independência, escrita em altitude de cruzeiro, voando em direção a um futuro que eu não podia prever nem controlar. E isso era perfeitamente normal. O aeroporto Charles de Gaulle era um caos belo. Placas em francês que eu não conseguia ler, anúncios que eu não entendia e ninguém me dizendo para onde ir ou o que fazer. Paraíso. A imigração foi meu primeiro teste de verdade. O agente olhou para o meu passaporte e depois para mim. Qual o objetivo da visita? Turismo, eu disse, embora a sensação fosse de algo maior do que isso, e de recomeçar do zero. Ele deu um leve sorriso e carimbou meu passaporte. Bem-vinda, senhorita. Bem-vindo a Paris. Bem-vindo à vida. A fila para recolher as bagagens era enorme. Fiquei ali parada com uma mochila nas costas, observando famílias se reencontrarem e viajantes a negócios passarem apressados. Não havia ninguém à minha espera, ninguém me aguardando, ninguém me observando. A liberdade era vertiginosa. A fila de táxis parecia interminável. Eu havia pesquisado isso online, mas a realidade era diferente. Quando chegou a minha vez, o motorista começou a falar francês rapidamente. Mostrei a ele meu celular com o endereço do hostel. Inglês? Perguntei esperançoso. Ele disse um pouco. A viagem até Paris foi um delírio febril. Prédios mais antigos que o meu país. Pessoas vivendo suas vidas em um idioma que eu não falava. A Torre Eiffel surgindo de repente entre os prédios, como uma promessa cumprida. No hostel, a recepcionista falava inglês com um forte sotaque. Primeira vez em Paris? Primeira vez em qualquer lugar, eu disse, e a frase se tornou meu lema. Ah, então você deve ser muito corajoso ou muito tolo. Talvez ambos. Ela me entregou uma chave. Quarto 304. Você divide com outras 3 pessoas. O café da manhã está incluído. A estação de metrô fica a 2 quarteirões a leste. E Mademoiselle, a melhor maneira de conhecer Paris é se perder. Subi os degraus estreitos, cada degrau me afastando ainda mais de quem eu era. O quarto 304 era pequeno, simples e perfeito. Larguei minha mochila e olhei pela janela para uma cidade que desconhecia minha história. Aprendi que a liberdade exige um período de aprendizagem. O mapa do metrô parecia um emaranhado de espaguete colorido. No meu primeiro dia, entrei no trem errado 3 vezes e acabei em bairros cujos nomes eu não conseguia pronunciar. Mas cada erro foi meu. Cada correção foi minha responsabilidade. Meus colegas de quarto foram uma revelação. Emma da Austrália, viajando com mochila pelas costas por um ano. Yuki, do Japão, está estudando francês. Maria, do Brasil,
Trabalha ilegalmente em um café. Eles me trataram como qualquer outro viajante, não como algo frágil a ser protegido. Você nunca viajou antes? Perguntou Emma, observando-me me atrapalhar com a cozinha compartilhada. Meus pais eram protetores. Meu pai me expulsou de casa aos 18 anos e disse: se vira. Ela me mostrou como usar a chapa quente. Ambos os extremos são péssimos. Sim, queimei minha primeira refeição e cozinhei a segunda por menos tempo. Na terceira tentativa, consegui fazer macarrão comestível. Maria riu. Você vai sobreviver, americana. Encontrar trabalho foi mais fácil do que eu esperava. Minhas habilidades em contabilidade eram universais, e o trabalho remoto não se importava com a minha localização física. Em uma semana, eu já tinha 3 clientes e renda suficiente para estender minha estadia. Mas a verdadeira vitória foi menor. Caminhando sozinha até um café, fazendo meu pedido em francês arranhado, sentada à beira do Sena com um livro, sem que ninguém soubesse onde eu estava. Cada pequena liberdade parecia monumental. Certa noite, fiz as contas. Em 10 dias, tomei mais decisões independentes do que em 25 anos. Escolhi 12 refeições, me perdi 7 vezes, conversei 4 vezes com estranhos. Fiz 3 amigos e resolvi inúmeros pequenos problemas sem pedir permissão a ninguém. Meus pais ficariam horrorizados. Eles enxergariam perigo em cada interação, desastre em cada escolha. Mas tudo o que eu vi foi a vida finalmente começando. 2 semanas após minha chegada a Paris, finalmente abri meu e-mail. 247 mensagens da mãe, 89 do pai, 15 da tia Sara e 1 da senhora Henderson. Comecei com a senhora Henderson. Querida, seus pais estão um caos, mas estão se virando. A cidade inteira está falando. Alguns acham que você é corajosa, outros acham que você é cruel. Eu acho que você finalmente está livre. Seja forte. As atualizações eram da tia Sara. Eles começaram a fazer terapia. Sua mãe entrou para um grupo de apoio. Seu pai me perguntou se você está se alimentando o suficiente. Eles estão começando a entender lentamente. Eu ainda não conseguia encarar os e-mails dos meus pais. Em vez disso, compus uma de minha própria autoria. Mamãe e papai, estou segura. Estou fazendo 3 refeições por dia, cozinhando-as eu mesma mal, mas estou melhorando. Tenho um emprego, um lugar para morar e algo que nunca tive antes. Paz. Eu não te odeio. Entendo que você estava com medo, mas seu medo se tornou minha prisão, e eu precisei me libertar para respirar. Estou anexando uma foto da Torre Eiffel. Essa sou eu sorrindo sozinha, viva. Amor, centavo. A resposta chegou em poucos minutos. Mãe, graças a Deus você está bem. Por favor, volte para casa. Nós vamos trocar de roupa. Vamos te dar espaço. Seu quarto está exatamente como você o deixou. Essa última frase dizia tudo. Meu quarto estava exatamente como eu o deixei, esperando o retorno do prisioneiro. O e-mail do pai foi mais curto. Sua mãe chora todos os dias. Isso está acabando com ela. A culpa bateu forte. Mas Maria, lendo por cima do meu ombro, disse: isso é manipulação, não amor. Enviei mais um e-mail. Preciso de 6 meses, sem contato exceto em casos de emergência. Por favor, respeite esse limite. Então fechei o laptop e fui dar um passeio ao longo do Sena, praticando a arte de não me sentir responsável pelos medos deles. 6 meses depois, eu estava sentada em um café parisiense, fazendo uma chamada de vídeo com meus pais pela primeira vez. Pareciam mais velhos, menores, como se a casa atrás deles também tivesse encolhido. Você parece. Mamãe fez uma pausa procurando as palavras certas. Diferente. Mais velha. Eu pareço eu mesma, corrigi gentilmente. Você vai voltar para casa? Perguntou papai, embora sua voz demonstrasse menos urgência do que antes. Estou em casa. Paris é minha casa agora. Tenho um emprego, um apartamento, amigos. Tenho até um namorado, Pierre. Ele é professor de inglês. Eu os observei estremecerem a cada revelação da minha vida independente. Nós temos feito terapia, admitiu a mãe. O Dr. Mills disse que nós confundimos amor com controle. É um bom começo, eu disse. Sua tia Sara veio nos visitar, acrescentou o pai. Ela nos mostrou suas postagens do Instagram. Você parece feliz. Estou feliz e às vezes com medo, e às vezes perdida, mas tudo isso me pertence. Mamãe começou a chorar. Só queríamos te proteger. Eu sei, mas você não pode proteger alguém da própria vida. Você virá me visitar? Perguntou ela. Para o Natal? Pensei nisso. Talvez, mas eu ficaria em um hotel e teria minha passagem de volta. Esses são os meus limites. Eles assentiram com a cabeça, aceitando termos que antes lhes teriam sido impensáveis. Eu amo vocês duas, eu disse, falando sério.
mas eu também me amo. E essa pessoa precisa viver a própria vida, cometer os próprios erros, encontrar o próprio caminho. Estamos aprendendo, disse papai baixinho. Devagar, mas estamos aprendendo. Depois que desliguei o telefone, caminhei até meu lugar favorito às margens do Sena. As luzes da cidade refletiam na água, e eu pensei em gaiolas? Como elas são frequentemente construídas com amor, trancadas com medo e só podem ser abertas por dentro. Finalmente, eu estava verdadeiramente livre. A liberdade não é gratuita. Ela exige coragem, planejamento e às vezes, relacionamentos. Mas viver de forma autêntica vale cada sacrifício. Se a minha história te inspirou a examinar os teus próprios limites, subscreve o canal e ativa o sino de notificações. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir que é possível escapar. Comente abaixo. Que limites você gostaria de ter estabelecido antes? Lembre-se, nunca é tarde demais para escolher a si mesmo. Obrigado por ouvir em minha jornada.